Vou pôr para gravar aqui, porque aí eu já lanço a correção lá para o povo ver, né? Vamos lá. Primeiro a gente vai ver aquela atividadezinha de ciclo celular, tá bom? Que eu passei para vocês. E eu já vou até colocando as respostas aqui. Aí, meninas que estão chegando agora, essa semana eu nem vou colocar atividade nova, tá? Eu vou só colocar essa correção aqui. E aí vai ser nossa atividade dessa semana, tá bom? Vai morrer aqui mesmo. Então, por minha conta, vocês estão livres hoje. Bom, né? Vamos lá. Quais são as duas etapas do ciclo celular? Aí vocês se lembram que a gente tem duas etapinhas, né? Quem lembra o nome dessas etapas? Intérfase e mitose. Isso, certíssimo. Intérfase e mitose. Beleza. Aí qual que é o lance? Ó? Só para a gente lembrar. Quando você está falando de duas etapas do ciclo celular, o que é o ciclo celular? É o ciclo de vida da célula, tá? Quando a gente vai olhar o nosso ciclo de vida, por exemplo, não tem aquela historinha lá que a tia lá do CMEI falava, que o ser vivo nasce, cresce, amadurece, reproduz e morre. Então a célula ela não nasce, cresce, amadurece, reproduz e morre. Ela tem uma etapa ativa no metabolismo dela, né, que é a intérfase, e tem uma fase que ela está fazendo divisão celular, que é a parte de divisão celular. Na verdade, aqui, ó, vamos até fazer uma correçãozinha, ó. Nem vamos colocar a mitose, não. Vamos fazer o seguinte, ó. São duas etapas, ó. Intérfase e divisão celular. Maico, mas mitose não é divisão celular? Sim, mitose é divisão celular. Aí a gente vai colocar aqui, ó, entre parênteses, tá? Só para vocês lembrarem que pode ser a mitose ou pode ser a meiose. Tudo tranquilo, meninos? Meninos não, meninas, né? Vejam como as meninas costumam ser mais responsáveis, né? Só temos meninas nessa sala de aula hoje. Que é uma boa, né? Porque menino só presta para encher o saco. Tá, vamos lá. Questão número 2, crianças. Diferencie a intérfase da mitose. O que a célula está fazendo durante a intérfase? Quem lembra? Ninguém lembra? A intérfase corresponde à maior parte dos ciclos, sendo um momento de grande atividade metabólica e crescimento da célula. Isso, muito bom. É isso mesmo. Eu vou só colocar mais resumido aqui na minha resposta, tá? Mas a sua está certinho. Ó, a célula está com o metabolismo ativo. O que significa o metabolismo ativo? Aí você vai lançar aqui, ó. Ou seja, está cumprindo o seu papel biológico. Tranquilo? Vocês estão vendo aí a minha resposta, né? Aí vem. Tá. E na divisão celular? Divisão celular. Ó, na divisão celular, aí você vai escrever assim, ó. A célula se dedica a dividir-se, né? Se dividir, podendo ser de forma, ó, vou até botar uma resposta bacana aqui, ó, de forma equitativa. O que significa equitativa? Igual, ou seja, o número de cromossomos permanece o mesmo, ou reducional. O que é o reducional? É quando diminui o número de cromossomos, tá? Aí a gente acabou de ver na última questão que podia ser mitose ou meiose, né? A mitose é o processo equitativo e a meiose é o processo reducional. Então a diferença de mitose e meiose é isso. Na mitose o número de cromossomos continua o mesmo e na meiose diminui o número de cromossomos para metade. De boa, moçada? Meninas, entendemos? Tudo bem. Muito bem. Professor. É umas meninas que entendem tudo sem nenhuma dificuldade, né? Bens a Deus por isso. Então vamos lá, número 3, ó. Cite 4 etapas da mitose. Quem lembra? Ó, a Isabela me deu. Prófase, prometase, prometáfase, metáfase, anáfase. Ó, viu que no exercício eu coloquei 4 etapas? Quais são essas 4 etapas? Ó, prófase, metáfase,
metáfase, anáfase, ó, e telófase. Aí você vai falar assim, Maicon, mas lá no material que você mesmo postou, tem a prometáfase lá. Alguns autores falam da prometáfase mesmo, que é uma etapa intermediária entre a prófase e a metáfase, né? Mas para não gastar muito a nossa cabeça com decoração de coisa, eu costumo reduzir só para 4 características, porque se você tiver que falar a característica da prometáfase, é só você jogar no intermediário entre a prófase e a metáfase. Tá. O que acontece na prófase? Olha só. São alguns acontecimentos, ó. Então tem condensação dos cromossomos e formação das fibras do fuso, certo? São as etapas, os 2 acontecimentos principais da prófase. Na metáfase, ó, a gente tem alinhamento dos cromossomos no equador da célula. Equador é o meio da célula, né? Então, no equador da célula e máxima condensação dos cromossomos. Condensação. Muito bem. Na anáfase, ó, nós temos os cromossomos nos polos da célula, e é só essa característica mais importante. E na telófase, nós temos a formação de 2 núcleos e a divisão do citoplasma. Tranquilo, meninas? Facinho, né? Sim. Corrigiram aí, né? Se vocês quiserem depois desse material que eu escrevi, dá um print aí nessa tela aí que eu vou pegar o outro exercício. Alguém quer? Ó, vou contar até 5 para vocês printarem. 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Eu vou tirar foto. Peraí. Então tira aí. Não, o meu saiu errado. Tira de novo, não tem problema não. É porque isso que eu estou escrevendo não fica no arquivo, ele fica só no programa, né? Então, se depois que eu apagar aqui, ele vai vazar daqui. Tá. Então, vamos apagando? Posso apagar, né? Podemos? Pode. Ótimo. Então, vamos lá. Tá. Aí vamos trocar essa tela aqui. E vamos para outra atividade. Vocês estão vendo só minha cara, né? Aí a gente passou uma atividade de mitose, de meiose. Eu acho que essa aqui foi a primeira, né? Eu tô começando da tarefa do meio, né? Beleza. Aqui. Agora vamos compartilhar a telinha. Tá. Agora vamos para essa próxima atividade aqui, meninos. Meninos não, meninas, né? Só tem meninas aqui. Tá. Essa atividade número 1 aqui. O que são cromossomos? Qual a sua composição? O número de cromossomos é sempre o mesmo, independente da espécie. Ó, o que são cromossomos? Meninos, olha como é que é facinho, ó. Cromossomos, nem vou colocar aqui, são associações, ó. Associações entre DNA e proteínas em estado, vamos colocar assim, ó, em elevado estado de condensação. Ou seja, é o cromossomo, é o DNA enrolado em algumas proteínas, né? E enrijecido, endurecido, né? Condensado, né? Qual a sua composição? Eu já respondi. DNA e proteínas, né? O número de cromossomos é sempre o mesmo, independente da espécie? Não, tá? O número de cromossomos, ó, o número de cromossomos varia de acordo com a espécie, tá? Então,
Gente tem 46 cromossomos, né? Planta, cada espécie de planta tem um número de cromossomos diferente. Rato é outro tanto, cachorro é outro tanto, gato é outro tanto, tá? Cada espécie tem um número diferente de cromossomos. Qual a diferença entre células haploides e diploides? Facinho também, ó. Células haploides têm um cromossomo de cada tipo, tá? E diploides tem um par de cromossomos de cada tipo. Então, por exemplo, ó, vamos até colocar aqui, ó, por exemplo, na espécie humana, ó, as haploides têm 23 cromossomos, porque são 23 pares, né? E diploides têm 46. Tranquilos? Qual a diferença básica entre mitose e meiose? A gente acabou de falar lá no outro exercício, ó. Mitose é a divisão que mantém o número de cromossomos, e meiose é a divisão que reduz à metade o número de cromossomos. De boa, meninas? Qual a utilidade da mitose? Beleza. Qual a utilidade da mitose e da meiose? Ó, mitose serve para quê? Mitose serve, ó, para crescimento corporal e regeneração. Eita ferro. Regeneração e meiose para formação de células reprodutivas. Qual é o nome dessas células reprodutivas? Gametas. De boa, meninas? De boa. Ok. Parece que alguém queria fazer uma pergunta aí? Não? Beleza, então. Agora vamos tirar esse exercício. Acho que tem mais um, né? Ciclo celular e fase. Sim, a última. Sim. Ei, não, tô abrindo um PowerPoint aqui, nada a ver. Ah, de fases da mitose, né? Quer um de desenhar? Rapaz, e agora? Como é que eu vou desenhar? Tem que desenhar, né? Se eu mandei vocês desenharem. Bom, sobre cada uma das etapas... Ah, vocês estão vendo minha tela? Não, né? Não, Maicão. Tá louco. Ó, vamos lá. Sobre cada uma das etapas abaixo, forme um desenho e identifique as características, tá? Vou tentar desenhar aqui, mas é muito ruim desenhar no mouse, tá, gente? Vocês sabem que eu já sou péssimo desenhista no quadro. No mouse, então, aí que é um horror mesmo, tá? Então, vamos lá. Ó. O que a gente tem na intérfase, ó? Na intérfase, a gente tem assim, ó, tem a célulazinha, né? Vou fazer ela de verdinho aqui, tá? Então, você tem a célula, beleza. Aí, internamente a célula, você tem uma outra bolinha. Tá? Então, olha só. Em verde, eu estou desenhando a membrana plasmática. Deixa eu iluminar aqui. Ó. Então, em verde, eu estou desenhando a membrana plasmática da célula, tá bom? Em amarelinho, eu desenhei aqui a membrana do núcleo da célula, tá? Que isso aqui, o nome dessa membrana do núcleo é carioteca. Então, lembra que tem duas membranas. Tem a membrana plasmática normal e a carioteca, tá beleza? Aí, tudo bem. O que a gente vai encontrar por dentro, ó? Vou fazer de pretinho aqui. Eu preciso de uma linha. Não, Michael, larga de ser burro, Michael. Ó. Aí aqui dentro da célula você vai encontrar uma manchinha preta, certo? Um material pastoso aqui, preto, tá?
Isso aqui é o que a gente chama de cromatina, tá certo? E aqui, né, essa cromatina é a mesma coisa dos cromossomos, tá bom? É a mesma coisa dos cromossomos, só que em estado descondensado. Por isso que a gente chama de cromatina. E aí a gente ainda vai encontrar aqui, ó, um pontinho mais destacado dentro da célula aqui, mais condensado, que é o que a gente chama de nucleolo, tá? Então, o que que você consegue ver numa célula intérfase? Você consegue ver, ó, carioteca, você consegue ver, ó, os cromossomos descondensados, que aí a gente chama isso aqui, ó, de cromatina, tá? E a gente consegue ver o nucleolo. De boa? Isso se a gente estiver falando de intérfase, né? Aí vamos ver o que, que muda se a gente estiver falando de prófase, ó. Vou apagar esse trem aqui. Ó. Aí tudo bem. Nessa fase de intérfase, a célula está lá cumprindo a função biológica dela, certo? Aí ela veio, vou até fazer um escrito aqui, ó, a prófase. Aí a célula pegou e entrou em prófase, tá? O que é isso? Ela resolveu fazer divisão, né? Oh, cansei, vou dividir. Aí ela vem, né? Aqui você vai ver a membrana plasmática sempre, né? E aí a carioteca ela vai se fragmentar. Então a carioteca ela vai se romper. Então quando você olha no microscópio, o que você vai ver é só os pedacinhos da carioteca, assim, ó. Beleza? E aí você vê os cromossomos, ó, começando a se condensar aqui dentro, ó. De boa? Então, se eu estou falando de prófase, o que eu tenho? Ó, eu tenho a fragmentação da carioteca. Vou pôr 2 pontinhos aqui para ficar melhor. Ó, fragmentação da carioteca. Aí a gente tem também a condensação dos cromossomos. E a formação do fuso, que eu esqueci de desenhar. Ó, a formação do fuso. O que é esse fuso, Michael? É o seguinte, ó. Quando a célula, essa membrana aqui se rompe, né? Você começa a formar, vou mudar de cor aqui, ó. Você começa a formar uma fibra proteica que vai se prender lá nos cromossomos. Ó. Então vamos começar a desenhar ela aqui. Ó. Então você tem aqui as fibras proteicas, elas surgem aqui no polo da célula e essa fibra vai crescendo aqui até encontrar lá com os cromossomos. Tudo bem? O nome dessa fibra é fibra do fuso, por isso que eu escrevi a formação do fuso aqui. Tranquilos? Tranquilas, né? Então isso aqui é a prófase. Beleza. Aí a célula fez a prófase, bonitinha. Se tiver dúvida, vocês gritam aí, tá, gente? Aí rolou a prófase, né? Aí a célula vem, ó, e entra nessa fase que a gente chama de metáfase. Metáfase. O que vai acontecer na metáfase, Maico? Ó, normal aqui, né? A membrana da célula, membrana plasmática. E aí o que vai acontecer? Olha só. Os cromossomos, eles estavam se condensando na prófase, né? Aí na metáfase, ele atinge grau máximo de condensação. Aí quando você olha, a célula está condensando aqui, os cromossomos estão condensadão aqui, ó. É nessa etapa que você consegue contar eles, se você estiver olhando no microscópio. E aí a fibra do fuso, ela se completa e se prende aqui nesses cromossomos, ó. Quer dizer, a fibra do fuso completa e se prende aqui no cromossomo. Fibra do fuso, fibra do fuso, fibra do fuso. Tá certo? Então, o que eu tenho na metáfase? Ó, na metáfase você tem os cromossomos no equador da célula. Você tem o grau máximo de condensação dos cromossomos. De condensação. E você tem esse conjunto, né, que é o cromossomo mais a fibra, a gente chama de placa metafásica. E aí você tem as características da meiose, da metáfase. Tudo bem. Aí nós vamos lá para anáfase. Maicon, o que vai acontecer na anáfase? Essas fibras do fuso que eu estou apagando, elas vão se encurtar, tá? Elas vão se encurtar e nessa de se encurtar, elas vão puxar os cromossomos.
E aí o que vai rolar? Vamos apagar a Maicon. Ó, encurtou os cromossomos, olha o que vai acontecer, ó. Que eu tenho a célula, né? Encurtou os cromossomos, esses cromossomos eles vão parar no polo da célula. Então, quando você olhar para o cromossomo, ó, ele vai estar assim, ó, no polo da célula. Ó, no polo da célula, né? Eita, cromossomo feio da porra. E aí eles estão ligados aqui na fibra do fuso ainda. Ligados na fibra do fuso. Pronto. Isso é anáfase, né? O que eu tenho na anáfase? Cromossomos nos polos. Beleza. E aí depois que esses cromossomos estiverem posicionados nos polos, aí esse citoplasma vai se dividir em dois. Tá? E aí vai entrar na fase que a gente chama de telófase. Ó, olha como é que é a telófase. E aí na telófase, então, você vai ver a célula constricta aqui, ó. O que é isso? Constricta. O citoplasma aqui é apertadinho, ó, formando duas partes, né? Aí você vai reformar, regenerar aqui a carioteca, né? Regenerou a carioteca. E aí aqui você vai ter o cromossomo descondensado de novo. Cromossomo descondensado de novo. E aí depois vai aparecer até o nucleolo. Quando uma membrana dessa aqui encostar na outra, ó, aí você vai ter duas células separadas. Aí eu vou ter uma célula aqui, a outra célula aqui. E aí essas células vão estar exatamente nas características da intérfase e vão cumprir as suas funçõezinhas biológicas. Tudo bem, meninas? Entendemos isso aqui? Sim, professor. Essas características aqui, gente, eu sei que é meio chatinho de decorar e tal, mas isso aqui costuma ser cobrado, tá? A nível de Enem. Então eu recomendo que vocês observem lá se vocês acertarem esses exercícios. Quando vocês forem se preparar melhor para o Enem e tal, sempre estejam com essas características aqui em mente, tá? Sempre, porque isso aqui vira e mexe, cai, e assim, são cinco etapas, tem que decorar uma coisa em outra, mas vocês viram que tem uma sequência lógica, né? Que é a sequência dos acontecimentos que vão gerar a divisão da célula, né? Mas aí é coisa fácil de acertar se cair. Então, o que é fácil de acertar quando cai, a gente não pode se dar o direito de errar. Não é verdade? Então, menininhas, nossas propostas para a nossa aula de hoje era essa, tá? Já vou dispensar as senhoras. Não tem atividade minha essa semana para fazer. E não é porque não tem atividade minha que vocês vão ir para aglomeração, fazer bobagem, ir em festa, ir em baile funk, essas coisas, nem nesses trem de fumar narguilé, tá? Fiquem quietinhas em casa, aproveitem o frio e o Netflix e estudem pro Enem. Combinado? Sim. Professor, tem Sim. que mandar a correção para o senhor? Não precisa mandar nada para mim. Vocês estão realmente dispensadas da minha aula essa semana, depois de agora. Ok. Tá bom? Maria Clara, nós não vamos em festa, nem aglomeração, nem frevo, nem nada, né? Nós vamos ficar quietinho na nossa casa. Combinado? Nem é pra sair com esses moleques de motoqueiro. Combinado. Lohane, combinado? O Lohane nem tá aqui, né? Ela logou e vazou da baqueara. Lohane, a senhora está presente? Está não. Falando, esse povo é mala. Tchau pra vocês, meninas. Fiquem com Deus e até a nossa Tchau. terça-feira que vem.